Olá, tudo bem com vocês, caros alunos? Hoje o nosso tema é o pensamento sistêmico. E para pensarmos não só o mundo, né, como os problemas que a gente tem, muitas vezes a gente acredita que é só fazer uma ação que vai ter uma solução, né? Como se tudo fosse simples. E isso é o lugar comum. Ah, nós não estamos vendendo, então temos que abaixar o preço, né? Como se os concorrentes não fossem reagir a uma queda de preço de um dos componentes do mercado, né? E, enfim, a complexidade existe, né? Pode ser com maior grau ou menor grau, né? E quanto mais complexo algo for, né, é porque tem um grande número ou de problemas, ou de variáveis, ou dos dois presentes em uma dada situação. Ao olharmos para o céu, a gente vê as estrelas, né? Agora, nunca nos passou pela cabeça, ou pode não ter passado pela nossa cabeça, na minha, né? Passei a pensar isso bem depois da, já tinha alguns anos de idade, né? Como essa imagem aí de 2008 é uma foto de uma nebulosa, a nebulosa do Caranguejo, né? Que é a explosão de uma supernova, uma estrela, né, surgindo, talvez um sistema aí. Né? Essa imagem vista em 2008 é a luz que nos chegou, porque a gente enxerga a luz. E a luz tem uma velocidade, né? Aqui na Terra é muito instantâneo, né? Muito rápida a velocidade da luz. Então a gente está vendo o que está acontecendo agora, né? Mas essa imagem ocorreu em 1054 anos, no ano de 1054 depois de Cristo, né? Quase um século depois que a gente consegue ver a imagem, né, daquela que ocorreu, o fato que ocorreu naquele momento. Portanto, quando falamos em complexidade, é porque as situações têm um grau de complexidade, sim. E enxergá-las como simples é uma limitação que não é das melhores, né? A sociedade moderna tem uma série de problemas que costumamos olhar com um certo desdém, né? Seria fácil, né? Ah, por que que as pessoas moram num lugar onde todo ano inunda? Ora, um rio, ele tem um leito, né? E esse leito ele se expande na época das cheias. E as pessoas foram para lá, possivelmente, em épocas que o rio não estava cheio. E inundou. Ou pior, como nós tomamos o espaço, né, de uma maneira desordenada, né, o rio passou a expandir para lugares que antes não expandiam. E aí inundando casas. Vocês percebem quão complexas são as coisas? Se a gente olhar e falar assim, poxa, sai de lá, vai para onde? Né? O nosso prefeito, o nosso governador de São Paulo, decretou que nós não deveríamos ficar em casa todos, né? Por só sair quem tivesse que sair porque o trabalho era extremamente essencial e impossível de não ser realizado. Só que ele mandou ficar em casa
né? Pessoas que moram, às vezes, num cubículo, mais de uma pessoa, num lugar muito apertado, né? Que fica impraticável ficar em casa. Mandou ficar em casa pessoas que não têm casa, mandou, enfim, e não criou condições para que as pessoas ficassem em casa, que esse seria talvez a solução. Embora o governo federal deu recursos para as pessoas ficarem em casa, elas não ficaram. E muitos não receberam os recursos, e alguns receberam e não era necessário receber, e houve uma série de erros aí, né? E mesmo dinheiro para as pequenas e médias empresas, a maior parte delas não recebeu. O dinheiro foi colocado num banco do BNDES, dinheiro baratíssimo. Se eu não me engano, não chegava a 3% de juro ao ano. É um dinheiro muito barato. E as pessoas não tiveram acesso a esse dinheiro, né? Os bancos só emprestam dinheiro. Saiu do BNDES, foi para um banco privado, o banco privado vai emprestar o dinheiro, mas ele falou assim, olha, eu quero garantias. Né? E aí começa uma coisa, né? Uma variável a mais. Né? E muitos empresários não receberam, não conseguiram levantar o dinheiro, não tinham garantias para ser dado ao empréstimo, e acabou que o dinheiro não chegou. Na maior parte, eu vi uma série de pequenos, médios empresários desesperados com a sua situação para cumprir seus compromissos. Então, tanto fato é que em torno de 50% das pessoas que girava a média de 50% das pessoas que ficaram em isolamento, e quando flexibilizou, continuou mais ou menos essa média. Né? Então, quem ficou não foi por obra e graça, né? E nem porque o governador mandou ficar. Foi porque podia ficar. Né? E quem não podia, não ficou. Foi só isso. Percebe como os problemas, né, têm variáveis que precisam ser olhadas de uma forma melhor. Né? E não é um decreto, uma lei que vai fazer as pessoas cumprirem. Bom, as organizações estão envolvidas nesses problemas complexos, sim. Né? Existem organizações incumbidas de enfrentar problemas muito complexos. Muitas vezes uma interação e colaboração de diferentes organizações, né? Portos, aeroportos, um consórcio de empresas. Né? Enfim, não dá para a gente olhar para algo como se fosse um fato único, de solução fácil, e que você mexer numa variável vai conseguir um objetivo esperado. E a ideia do sistema é justamente isso, né? Dar soluções complexas para problemas complexos. O sistema é um conjunto composto por partes, elementos, componentes, né? Essas partes têm uma relação entre si, e uma visão de uma entidade nova e distinta criada para essa realização do sistema. Né? Dois tipos de componentes ou partes, né? Os físicos concretos, que a gente pode simplificar falando em hardware, ou então os abstratos, a gente simplificaria chamando de software. Então, a visão do sistema, e a gente tem que ver tudo integrado ao ambiente. Né? Nós, pessoas, né, estamos integrados ao meio ambiente em que vivemos. Né?
E é nesse sentido que a gente vê um sistema, né? É algo que retira do ambiente energia, matéria e informação, processa, né, e devolve ao ambiente algo processado, né? Vamos olhar para uma empresa, um fabricante de automóvel. Ele retira do ambiente matéria-prima, né, matérias, informações e energia, né, para processar e devolver aos sistemas produtos e ou serviços, né, matéria, informação e energia em forma de produto ou serviço. E, para saber se executou isso direito, ele pega algo do sistema, pode ser só informação, só energia, só matéria, ou os três, né? Volta para o seu processador para ter um feedback, uma informação se está tudo bem ou não, né? De uma maneira geral, os sistemas funcionam assim, né? Um sistema muito simples, por exemplo, eu vou fazer um café, né? Então, o que eu faço? Eu retiro energia, matéria e informação para poder processar, né? Pó, eu não coloco açúcar, né? Água, energia, no meu caso é no fogão, porque eu faço naquela cafeteira moca, né? E eu processo, né? E dali sai, né, os cafezinhos, né? E alguém que eu sirvo, de repente, fala assim, nossa, tá sem açúcar. Eu recebi um feedback. Algo que eu já sabia, né? Porque eu não coloco açúcar. Aí eu prontamente falo assim, olha, você quer açúcar, adicionar açúcar ou adoçante? Percebe essa interação do processador com o ambiente em todos, né? E você pode ampliar os sistemas para coisas muito mais complexas ou menos complexas. Mas essa é uma forma, né, de ver, uma maneira de ver pelo sistema, né, pela teoria do sistema. Então, como vocês viram, o sistema tem várias partes, né? As entradas, os recursos utilizados, como falei, energia, matéria e ou informações. O processador que transforma, a output, as saídas, né? Em forma de energia, matéria ou informação, que são devolvidas, né? Com cara de produtos ou serviços. Uma retroalimentação do sistema, um termo feedback, né? Pode ser em forma de energia. No caso do meu café, foi uma reclamação, uma informação reclamativa, né? Mas numa fábrica, eles podem pegar um percentual de produtos e vão analisar para ver se está tudo ok, né? Ah, o lote está aprovado e manda para frente, né? Como também pode receber reclamações no saque, são só informações, né? Que isso vai alimentando o sistema para ele se aperfeiçoar. No meu caso lá do café, eu nunca vou pôr açúcar, eu não gosto de açúcar no café, então eu faço como se estivesse fazendo para mim. Só tenho que lembrar de ser mais gentil, né? E já prontamente oferecer o café e com as alternativas, açúcar ou adoçante, para quando eu receber visitas, né? E o ambiente onde tudo está integrado, né? Formado por outros sistemas que se organizam em sistemas cada vez maiores, né? Nós estamos integrados em vários sistemas, em pessoas, né? No sistema de educação, onde eu desempenho o papel de professor, no supermercado, no sistema de fornecimentos de alimentos e outros produtos que eu preciso, né, para viver,
Enfim, todo mundo tá, tudo está integrado em um sistema maior, né? Nós estamos integrados em vários sistemas, ambientes, ecossistemas que existem na Terra, né? E a nossa Terra está integrada no sistema solar, que por sua vez está integrado na Via Láctea, né? Parece que nós estamos numa extremidade da Via Láctea, enfim. Tudo faz parte e tem um grau de complexidade cada vez maior, né? Bom, a teoria da forma Gestalt, né, de Max Wettern, um psicólogo judeu, de origem alemã, de origem tcheca, da República Tcheca hoje, né? Ele nasceu em Praga, na época era uma dos germanófagos, estados que tinham a língua alemã como língua mais oficial, né? Tanto que foi um dos países invadidos pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E ele, por ser judeu, ele percebeu que as coisas não iam ficar bem e ele imigrou para os Estados Unidos em 1933, né? Vocês percebem que certas ações têm reações que não são esperadas, né? E os Estados Unidos se beneficiou de muitos intelectuais e pensadores, né? Que foram para lá e atuaram nas suas universidades. A ideia dele, né, e da teoria da forma, é que as pessoas enxergam os objetos e os fenômenos em seu conjunto. Você não vê o pé de uma mesa, né? Você vê uma mesa. E é mais ou menos por aí, tanto que talvez uma imagem de uma propaganda muito conhecida, né? A logomarca muito conhecida, o caso da Coca-Cola, mesmo uma criança que não sabe ler, né, ela pode identificar que aquilo é Coca-Cola, né? Então, há todos ou totalidades cujo comportamento não é determinado individualmente, né? Ao contrário, as partes do processo é que são determinadas pela natureza intrínseca do todo. Não dá para a gente olhar uma coisa em particular, tem que olhar o todo. Esse já é americano, nasceu em Colômbia e veio a falecer na Suécia, né? O Norbert Wiener é um matemático formado da MIT, né? E o conceito da cibernética é de um sistema autoajustável, né? Que a informação do feedback, ao mesmo tempo que ele está tendo um feedback, ele está se autoajustando, né? E daí que saiu os mísseis autocontrolados, né? Com alvo autocontrolado. Um radar que de uma maneira que trouxesse informação para o míssil e ele fosse corrigindo a direção para atingir o alvo e não errar, né? Isso foi um avanço muito grande e graças aos estudos dele. É claro que esse princípio, né, não só para os sistemas de mísseis inteligentes, né, mas para uma série de outros sistemas, né, tem sido muito importante. Os próprios softwares que nós temos que vão se autoajustando nos computadores, né? Então, não foi só usado para os tempos de guerra. A Segunda Guerra Mundial teve vários problemas, né? Um estado totalitário, né? O von Bertaff,
ele foi um biólogo alemão, né, e ele que deu a origem à teoria dos sistemas. E é curioso que ele esteve a serviço do, do nazismo, né, na Alemanha. Inclusive ele galgou postos lá, né? É uma história, obviamente, não muito bem contada, e ninguém vai contar direito, porque ninguém tem interesse de falar isso. Mas ele teve essa grande contribuição, né, quando ele fala da interdependência das partes, né? No sistema todos são interdependentes, né? Ele é de uma realidade complexa para tratamento de algo complexo, né? E a partir de então, né, você não vai olhar mais para um problema, uma situação problema, com os modelos antigos, né, analítico, modelo mecânico, linear, de causa e efeito. Se fizer isso, acontece aquilo, né? Por quê? Porque se fizer isso, pode acontecer aquilo, aquilo outro, né? E a probabilidade de acontecer isso é de tantos por cento, aquele. Percebe a complexidade de tudo, né? E quanto mais variáveis, mais complexo fica algo para se entender. E aí um novo paradigma científico, que é um olhar da teoria dos sistemas, né? Que foi criado por este alemão, Ludwig von Bertalanffy. Logo, a partir dessa teoria, né, nós vamos ver algumas outras que foram se aperfeiçoando justamente por causa do enfoque do sistema, né? Olhar para a qualidade deixou de ser algo específico, né? E você passa a olhar como um problema de toda a empresa e não apenas do departamento de controle de qualidade, né? Aqueles chatos do departamento de controle de qualidade, isso é meu tempo, né? Pô, rejeitaram o lote que nós fizemos, ou que eu vendi para uma empresa, ou o controle de qualidade deles rejeitou, né? Não, passou a ser um problema de todos. Todos nós temos que resolver o problema de qualidade da organização, porque a qualidade não é lá, ela começa onde compramos, como fazemos e como vamos entregar o nosso produto, que é o assunto da gestão da qualidade total, que falaremos mais adiante, né? Então houve uma mudança nas organizações para melhorar o desempenho da organização. Sem o enfoque sistêmico, né, não daria certo, né? Pode-se mudar apenas uma parte que parece ser deficiente, mas essa parte ela faz parte de um todo, né? Então, uma visão maior, né, do todo e não só das peculiaridades ou particularidades, né? A administração estratégica ela é totalmente voltada para, ela usa a abordagem contingencial, né, situacional, uma análise do ambiente onde a empresa está atuando, né? Esse ambiente envolve questões políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, mais distantes, né? E envolve o setor onde a nossa empresa está atuando. E qualquer dessas possíveis, né, variáveis mudar vai influir o setor que a nossa empresa está atuando, né? E qualquer ação dentro do mercado ou do setor vai mexer com a nossa empresa. Então, passou-se a ter um olhar muito mais sistêmico, e vocês vão ver essas escolas nas próximas aulas nossas. Portanto, né, se antes o olhar para a organização era apenas técnico, né, da administração científica, ou os clássicos, né, os recursos, os componentes físicos, né, que até certo ponto independe das pessoas, né,
Essa era uma visão, né? E a pessoa, se entrasse ali, tinha que entrar como se fosse uma engrenagem de uma máquina participante, né? Nas linhas de produção em vários momentos, né? Aí passamos a ter um olhar social. As escolas de relação humanas tinham esse olhar muito mais social, né? Onde nós estávamos, há uma preocupação com os grupos ou com a pessoa, né? As relações sociais do grupo, né? A cultura, o clima, a atitude, a motivação, né? E a teoria do sistema falou assim, opa, peraí, não é nem para cá nem para lá, é tudo, né? A empresa ou as organizações são formadas por pessoas e componentes físicos abstratos que são interdependentes. Você não tem mais como falar que a empresa é pessoas ou a empresa é máquinas, é tudo, né? Essa é a visão sistêmica. E este olhar, né, começa a ficar mais complexo e mais completo, né, ou uma possibilidade de entender melhor os fenômenos que ocorrem nas organizações. A Fábrica da MAN, vocês vão assistir agora, né? É bem interessante esse olhar sistêmico, né, para coisas complexas, soluções, uma solução da complexidade.